Eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui. Eu tenho muita coisa profunda e importante para compartilhar com vocês, e eu espero que vocês estejam prontos para ouvir da palavra e receber no coração. Vocês estão sabendo que o nosso assunto é a infância de Satanás? Não, né? A gente vai falar sobre escatologia. Amém, gente? Escatologia é um assunto relativamente complexo, né? Principalmente hoje em dia, por causa da internet, das coisas que a gente ouve, das linhas de pensamentos diferentes, e infelizmente tem muita gente confusa sobre o assunto. E eu não vou fazer promessa enganosa, você não vai sair daqui com todas as respostas atendidas. É bem mais provável que você saia daqui mais confuso do que quando você entrou. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 18: vede, pois, como ouvis. Porque, dependendo da forma que a pessoa ouve a exposição da palavra, vede, pois, como ouvis. Porque o que tem, se lhe dará. E o que não tem, o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, dependendo da atitude que a pessoa recebe a palavra, ela pode até ficar mais confusa e perder aquilo que pensava, que já entendia. Ainda mais num assunto como esse de escatologia, né? A gente vai ter 2 dias, hoje à noite, amanhã à noite. A gente não vai falar sobre todos os pontos. A gente tem, inclusive, deixa eu soltar aqui o meu cronômetro. A gente tem 1h30, tá? De ministração agora e mais 1h30 amanhã. Não é isso, Rebs? Então tá. Mas eu quero começar fazendo algumas declarações gerais. O meu foco, inicialmente, é falar sobre o arrebatamento. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Quem sabe o que significa isso? Dá um glória a Deus aí. Futurista porque eu acredito que a maior parte dos textos proféticos da Bíblia apontam para um cumprimento ainda futuro. Tá? Ainda futuro. Existem aqueles que pensam que os textos proféticos da Bíblia não tratam sobre cumprimentos pontuais, reais, literais. Acham que os textos proféticos tratam apenas sobre ideias genéricas, sobre o bem, sobre o mal, que o homem tem que interpretar e aí aplicar na sua vida questões de moralidade, de caráter, etc, etc. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é literal e ela aponta para cumprimentos num tempo ainda futuro. Uma grande porção das profecias bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ainda não se cumpriram. E eu creio e acredito que alguns de vocês, sem mesmo saber, também devem acreditar que tem muita coisa que falta ainda se cumprir. Entre elas estão, por exemplo, o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, a ressurreição dos mortos, o milênio. Quantos sabem que isso é uma coisa que vai estar se cumprindo no futuro? Então, esse é o pensamento futurista, tá? Tem o futurista, tem o idealista, que pensa que tudo é uma ideia geral sobre o bem, sobre o mal, etc. e tal. Tem o historicista e tem o preterista. O preterista é aquele que pensa que as profecias já se cumpriram no tempo da vida do profeta que as proferiu. Toda profecia foi proferida por um profeta, mas toda profecia, por mais que apontasse para um tempo futuro, na cabeça do preterista, se cumpre no futuro da vida do profeta. Como todos os profetas já morreram, todas as profecias teriam se cumprido. Então, a interpretação preterista faz uma alusão ao cumprimento profético num tempo passado, na vida de cada profeta que falou. O historicista é aquele que acredita que as profecias, a grande maioria das profecias, se cumprem ao longo da história da igreja, mas eles colocam uma ênfase no ano 70 depois de Cristo. Claro que há uma interseção entre os preteristas e os futuristas, porque eles acreditam que no ano 70 teria se cumprido algumas profecias deixadas por João, por Jesus, porque supostamente Mateus 24 estaria falando sobre o que aconteceria no ano 70, o Apocalipse de João não teria sido escrito no ano 96, mas teria que ter sido antes, para que o cumprimento fosse também no ano 70. Então, os historicistas, que colocam a ênfase no ano 70, se assemelham em alguns pontos com os preteristas, porque acreditam que se cumpriu ali, tá? Historicista, preterista, e tem o idealista, né, que pensa que tudo é uma ideia, é uma questão de alegoria, de interpretação, e por aí vai. O futurista não, é aquele que acredita que vai haver um cumprimento literal, as coisas vão acontecer de verdade, não é uma questão de cada um ter a sua interpretação do que significa aquilo que foi dito por Isaías. Não, é um cumprimento literal, são coisas reais que ainda não aconteceram. Esse é o futurismo. Mas existem outras subdivisões, como o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, né?
talvez não sejam conceitos muito populares, mas o pré-milenista, que é um grupo dos quais eu faço parte, é aquele crente que pensa, que crê que Jesus tem que vir antes do início do milênio. Por isso somos chamados de pré-milenistas. Cremos que Jesus vem antes do milênio, pré-milenismo. E cremos que é um milênio literal, contado na ponta do lápis. 100 anos, 200 anos, 300 anos, 600 anos, 900 anos, 999, 1000 anos. Então, quando a Bíblia diz 1000 anos, não tem por que buscar chifre em cabeça de cavalo, né? Não tem por que tentar reinventar a roda, produzir revelação que já está revelado. Amém, gente? Amém. Fez sentido para você? Apocalipse, capítulo 20, fala por 6 vezes sobre um período de 1000 anos. Não tem por que tentar interpretar, como fazem outros grupos, outros cristãos. Então, o futurista pré-milenista, ele acredita que Jesus vem antes do início do milênio, é um milênio literal, quando Jesus vier todo olho o verá, e vai ser uma coisa que não tem como ser escondida, né? Não vai ser uma coisa imperceptível, invisível, é algo visível, todos os olhos o verão, o milênio começará, Jesus reinará, regendo as nações com cetro de ferro a partir da cidade de Jerusalém. Isso é o pré-milenismo. Mas existe o pós-milenismo e o amilenismo. O amilenista é aquele que diz que não existe o milênio, né? Por isso essa palavra, amilenismo. O A aí, que é uma partícula grega, dá uma ideia de negação, é sem milênio. Lembra quando a gente fala, por exemplo, no português da anestesia? É sem dor, anestesia, sem dor. O acéfalo, sem encéfalo, sem cérebro, né? Então, o amilenista é aquele que acredita que não existe esse negócio de milênio, não tem isso. E aí ele interpreta a expressão bíblica de 1000 anos de Apocalipse 20 de uma forma muito particular. Os pós-milenistas, ainda que acreditem que existe o milênio, eles interpretam o milênio de uma forma alegórica, porque os pós-milenistas são idealistas. Eles acham que os textos proféticos são alegorias, que devem ser interpretados pela capacidade individual de cada um. Então, cada um pensa do seu próprio jeito. Quem tiver argumentos mais convincentes, quem saber mais, quem souber mais, quem for mais eloquente, leva a aposta, né? Cada um interpreta do seu jeito. Aí, ao longo da história, cada um surge dando a sua interpretação, a sua ideia. Aí o pessoal vai lendo, aí vai sendo partidário da visão de fulano de tal, partidário da visão de cicrano, de beltrano, porque cada um interpreta do seu próprio jeito. Esse é um dos perigos desse negócio de sair querendo interpretar a Bíblia, sair querendo interpretar a Bíblia como se fosse apenas textos alegóricos, como se fossem apenas figuras, símbolos. Existem figuras, existem símbolos, existem comparações, claro, mas quando o texto é literal, quando faz sentido, a gente não pode desprezar a literalidade do texto. Então, infelizmente, os pós-milenistas pensam assim, não, o milênio não é 1000 anos de fato, é apenas uma expressão bíblica para dar uma ideia de um tempo muito longo, pode ser 2000 anos, 3000 anos, não importa. Então, 1000 anos é só uma expressão vaga, aleatória, para dar uma ideia de um tempo grande. E eles são classificados como pós-milenistas porque eles acham que Jesus vem depois do milênio. Ou seja, eles acham que depois deste tempo, depois do milênio, que não é necessariamente na cabeça deles 1000 anos, pode ser 2000 anos, 2500, não interessa. Eles acham que depois desse período, depois do milênio, é que Jesus volta, porque para eles, o milênio é o reinado de Cristo na terra através da igreja. Ou seja, se você encontrar algum pregador por aí na internet, no YouTube, dizendo que estamos no milênio, você já vai entender que ele é um pós-milenista. Quantos estão acompanhando o raciocínio? Porque ele vai dizer que nós estamos no milênio, Jesus já está reinando na terra através da igreja, e a igreja tem o papel de conquistar as nações para Jesus. A igreja vai ter que pregar o evangelho, conquistar o mundo, pregando até as bordas do mundo, até as bordas da terra, depois que alcançar todos os seres humanos vivos, ou seja, implantou o reino de Deus no mundo, aí Jesus volta. Por isso eles são chamados de pós-milenistas, porque depois do milênio é que Jesus virá, e Jesus não virá enquanto a igreja não cumprir o seu papel. Essa é a visão pós-milenista. Mas eu acredito que o pré-milenismo faz mais sentido, porque aceita a Bíblia como ela é. Amém, irmãos? Amém. E existe a terceira divisão, que é o assunto sobre o qual eu quero começar falando. Eu fiz essa introdução apenas para
dá um norte para aqueles que não têm noção de nada, né? Mas existe essa divisão que talvez seja a mais popular em relação ao momento do arrebatamento, se é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Esse é o assunto que talvez mais pegue fogo na internet, é o assunto mais badalado, é o mais popular, né? É o mais debatido, discutido, no qual tem mais controvérsias. Então existe o pré-tribulacionista, o meso ou mid-tribulacionista, e existe o pós-tribulacionista. Existem outras visões também, o arrebatamento parcial, tem os pré-ira, né? Mas os mais populares são o pré-tribulacionista, o mid ou meso e o pós. O pós-tribulacionista é aquele que acredita que o arrebatamento acontece depois da tribulação. O meso ou mid, como o próprio nome já diz, crê que o arrebatamento acontece, não é arrebentamento, quase que eu dizia isso, mas para eles não deixa de ser verdade, né? Mas eles acreditam que o arrebatamento acontece no meio da tribulação. Existe uma visão que não é muito popular no Brasil, mas vai que vocês aí acabam se deparando com elas, com essa visão, que é chamada de pré-ira. Os pré-ira, eles acreditam que o arrebatamento acontece antes da manifestação da ira de Deus, mas para eles, a ira de Deus não acontece durante a tribulação. Ou seja, no primeiro dia dos 7 anos de tribulação, a ira de Deus ainda não teria se manifestado, porque para eles, a ira só vai se manifestar nos 25% restante finais da tribulação. Vocês conhecem a expressão lá no rabo da gata? Cearense deve conhecer, né? Eu não sei se vocês são da minha época, mas eu me lembro que naquela época a gente falava do pessoal do rabo da gata, que ficava lá no finalzinho, né? Pronto. Os pré-ira acreditam que somente nos 25% da tribulação é que a ira de Deus se manifesta. Eles dizem que até lá, durante os 75% da tribulação, os crentes, os homens, a igreja, porque para eles a igreja ainda vai estar aqui, estarão enfrentando a ira de Satanás, a ira do anticristo, a ira das nações, não a ira de Deus, porque eles pensam que o livro de Apocalipse, por exemplo, por chamar as 7 taças de as taças da ira, eles pensam que isso é uma revelação de que a ira não se manifestou durante os 7 selos, as 7 trombetas, mas somente durante as 7 taças, por serem chamadas de taças da ira. Vocês compreenderam o raciocínio? Então eles concluem assim: não, durante o primeiro tempo da tribulação, a igreja vai estar aqui, porque eles confundem igreja com Israel. Eles não percebem que o termo santos, justos ou coisas parecidas são expressões que são usadas para homens que não fazem parte necessariamente da igreja, por exemplo. Você vai encontrar expressões como esta se referindo a homens do período do Antigo Testamento, falando de justos, de santos, de salvos. Você encontra isso. Só que a igreja, ela só começa na Nova Aliança. Eu sei que na versão grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, as comunidades de Israel, os agrupamentos dos filhos de Israel, eram chamados de igreja. A palavra eclésia, a palavra grega, aparece no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, né, que é essa tradução chamada de Septuaginta, a palavra eclésia aparece. É porque a palavra eclésia diz respeito a um ajuntamento, ela era usada inclusive no meio político, para falar de partidos, de visões, de ideias, grupos partidários, sectarismo, divisões, etc. Só que a palavra eclésia, que era usada no mundo grego, embora tenha sido colocada na Septuaginta no ano 300 a.C., quando essa versão foi feita, não é no mesmo sentido que Jesus usa a palavra no Novo Testamento. Porque a igreja da qual nós estamos falando, que fala sobre o corpo de Cristo, né, esse corpo de santos redimidos no sangue de Jesus, não existia no Antigo Testamento. É por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, conjugando o verbo no futuro, mostrando que a igreja não estava presente no passado, porque ele daria origem à igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, né? Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez Jesus estivesse falando que o povo que faria parte da igreja seria tirado do império das trevas e trazido, transportado para o reino do Filho do seu amor, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eles seriam tirados de lá e estariam colocados no reino da luz. Então a igreja, ela é uma ideia, uma realidade da nova aliança. Então, a igreja, ela não vai estar durante a tribulação.
As palavras que aparecem nos textos dos profetas do Antigo Testamento que falam da tribulação, ou mesmo no texto de Apocalipse, como santos, justos, o seu povo, seja lá o que for, são palavras que dizem respeito às pessoas que se encaixam nessa classe, nessa categoria, mas que não são a igreja. Porque a igreja, ela tem um período de existência, ela começa com a vinda do Espírito Santo e ela termina com a retirada do Espírito Santo, que é justamente quando acontece o que nós chamamos de arrebatamento, né? E tem muita gente que não entende isso. Quando nós falamos sobre a retirada do Espírito Santo, o pessoal diz: Natan, mas como é que o Espírito Santo pode ser retirado se a Bíblia fala que durante a tribulação muita gente vai ser salva, muita gente vai se arrepender? Como é que o povo vai conseguir confessar Jesus durante a tribulação se o Espírito Santo vai ter sido retirado? Até porque, como é que ele pode ser retirado se ele é Deus, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Só que as pessoas não compreendem o que significa quando nós falamos isso. Porque, afinal de contas, gente, se o Espírito Santo não pudesse sair, ele não poderia vir. Porque Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ora, se ele veio, então ele vai. Vocês podem repetir essa expressão tão profunda? Diga comigo: se ele veio, ele vai. Como é que é? Se ele veio, ele vai. Não é simples? É o mesmo argumento, basta que as pessoas também digam: mas Jesus é doido de dizer que ele vai vir? Será que ele não sabe que o Espírito Santo já está aqui? Afinal de contas, como é que as pessoas foram salvas no período do Antigo Testamento? Como é que elas se arrependeram? Ele não é Deus? É a mesma coisa. O que Jesus quis dizer com se eu não for, ele não virá? Porque o Espírito Santo estava na terra e do mundo desde o começo de tudo. A Bíblia fala lá em Gênesis: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ele está, ele esteve e sempre estará, né? Nesse sentido, sim. Mas o Espírito Santo não estava disponível ao coração dos homens. Ele vinha sobre homens e mulheres que eram selecionados por Deus para desempenhar alguma tarefa. Mas nunca, jamais, nenhum crente do Antigo Testamento teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Isso não. Por quê? Porque estas características, línguas, interpretações, profecias, sinais, etc., os dons do Espírito Santo, a experiência dos poderes do mundo vindouro, por meio dos dons sobrenaturais do Espírito, estas manifestações espirituais, são características dos últimos dias. Estamos falando que o homem vai estar na terra durante 6.000 anos. Quando Jesus Cristo veio, 4.000 anos já tinham se passado. Os últimos anos seriam os últimos 2.000, nos quais nós estamos vivendo. E quando, pela primeira vez, as pessoas receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, a engrandecer a Deus, a profetizar, Pedro disse: o que está acontecendo agora é o cumprimento da profecia de Joel, que disse: nos últimos dias o Espírito Santo virá. Virá sobre todos, descerá sobre todos. Ou seja, aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Então, este é o tempo da ação do Espírito Santo, ação especial. Então, Jesus falava sobre essa vinda. Por quê? Porque é para o período da igreja. Quando este período terminar, obviamente que o Espírito Santo continuará na terra, mas não estará do jeito que está disponível agora. Ele vai continuar agindo no mundo, exatamente como ele fazia antes de ter vindo. Todo mundo entendeu? Sim, as pessoas ainda se salvarão, se arrependerão, se converterão, confessarão a Jesus como Senhor, o Espírito Santo estará no mundo, mas não dessa forma. É exatamente por isso que quando você vai ver o quadro que os textos que falam da tribulação pintam, você observa que é exatamente igual às atuações proféticas do período do Antigo Testamento. Os dois profetas de Apocalipse capítulo 11, você vê o que Apocalipse descreve sobre o que eles fazem, sobre a autoridade que eles têm. São características que nos lembram as atuações de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Isaías. É exatamente a mesma coisa. Então, por que vai ser assim? Porque as coisas vão voltar a ser como eram antes. O foco de Deus vai voltar a ser Israel. Deus há de tratar com Israel de forma dura e pesada, porque a quem muito é dado, deste muito é cobrado. É por isso que a Bíblia diz que primeiro glória, salvação e honra vem para o judeu, mas também para o gentio. Mas da mesma forma, ira, indignação e tribulação vem primeiro para o judeu e depois para o gentio. O foco da tribulação vai ser a terra de Israel.
É por isso que lá em Mateus capítulo 24, enquanto Jesus falava da tribulação, ele disse: quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, quem estiver na Judéia, fuja. Por que ele disse isso? Porque o abominável da desolação estará na Judéia, que é o lugar santo, ou que faz parte do lugar santo. Então ele disse: quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque lá é o foco. Amém, gente? Vocês estão me acompanhando? Tá, então eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja há de ser arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos da tribulação. Claro, eu vou tentar provar por quê, né? Eu vou tentar provar por quê que eu acredito isso. E se os textos bíblicos fossem muito claros sobre o momento exato em que o arrebatamento vai acontecer, a gente não teria tanta controvérsia. Não é claro, eu não quero ser presunçoso de dizer que é claro demais. Não é tão claro assim como as pessoas às vezes querem fazer parecer. É por isso que há tanta controvérsia. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente entende uns pontos aqui, uns pontos ali, quando nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça, mais me parece que a conclusão lógica e certa é crer que o arrebatamento é antes do início da tribulação. Amém, gente? E antigamente não, eu costumo ouvir, faz tempo que eu não ouço ele, mas de vez em quando eu volto lá no site dele e gosto e leio os livros dele também, de um pregador chamado Andy Woods. Ele é um pregador que fala muito de escatologia. Aí esse irmão, quando ele era novo convertido, que ele chegou na igreja, ele estava bem impressionado com esse negócio de escatologia. E ele chegou para o pastor dele e fez uma pergunta, porque ele queria realmente saber. E ele disse: pastor, por favor, me tire essa dúvida, porque eu estou confuso. Eu quero saber o seguinte: o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação? Aí o pastor olhou assim, se não tinha ninguém por perto, chegou pertinho do ouvido dele e disse: olha, faça o seguinte, ore para que seja antes, mas se prepare caso seja depois. Ou seja, nem mel nem cabaça, né? Não disse nada, mas isso é engraçado porque mostra um pouco de uma realidade que a gente vive. Pouca gente tem convicção sobre o assunto, né? E existe essa especulação e o pessoal está sempre: olha, eu não sei, não tenho certeza, sei lá, mas quem sabe, se prepare. Antigamente, inclusive, eu costumava brincar dizendo assim, eu dizia: olha, eu prefiro que o povo se prepare para a tribulação e seja surpreendido com o arrebatamento, do que se prepare para o arrebatamento e seja surpreendido com a tribulação. Eu não digo mais, eu digo que eu dizia, mas eu não digo mais, porque o pessoal não entendia a brincadeira e achava que eu estava com dúvida. Então eu não falo mais isso, eu só falo o que eu falava, mas era só para brincar, né? Mas eu penso, gente, que nós temos textos suficientes para que nós possamos entender o porquê que o arrebatamento só pode acontecer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. E eu sei que os críticos deste posicionamento vão dizer que nós, que somos pré-tribulacionistas, nós pensamos que crer em Jesus nos livra da ira vindoura que vai ser manifestada durante a tribulação, porque nós estamos querendo fugir desse momento. Mas é claro, é exatamente isso, né? Pelo menos uma coisa na vida eles têm certeza, eles estão certos. Nós cremos em Jesus e nós esperamos que por crer em Jesus nós sejamos livres da ira vindoura que há de se manifestar durante a tribulação. Até porque João capítulo 3 versículo 36 diz uma coisa bem parecida. Lá está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a ira de Deus não está sobre vocês não. Se vocês são crentes, esse era o momento para vocês darem glória a Deus e aleluia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, nós saímos da ira para a bênção. Nós já escapamos do julgamento divino, da ira divina. E é claro que passagens que fazem menção à ira de Deus, elas podem estar se referindo a uma situação
atual, da qual a pessoa vive na sua época, na sua vida, e pode ser que essa pessoa que viva a sua vida não esteja nem perto do momento da manifestação da tribulação. Por exemplo, nós encontramos uma passagem em Mateus 3,7, que diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João Batista disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ora, ele estava falando desta mesma ira de Deus, falando sobre a manifestação dela num tempo futuro, por isso ele chama de ira vindoura, mas ele falava com pessoas que não teriam como viver na época da tribulação. Eles estavam vivendo no primeiro século. Então essa expressão, ira de Deus, ira vindoura, ou coisas semelhantes, elas dizem respeito ao juízo de Deus sobre os rebeldes contra ele, os ímpios e pecadores. Claro que estas pessoas experimentam a ira de Deus durante o período da sua vida. Tem gente até que morre mais cedo por uma manifestação de um juízo divino, né? Mas é uma expressão profética que aponta para um momento específico do futuro. É por isso que você observa, por exemplo, aqui em Mateus 3,7, ele falando: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Só que um pouco mais na frente, eu digo assim, na história do tempo, Jesus morre, João Batista morre, Paulo se converte, começa a pregar o evangelho, depois escreve as suas cartas, ou seja, anos e anos depois, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, e ele diz, em 1 Tessalonicenses 9 e 10, ele diz: vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. A mesma expressão está no versículo 10, tá? Essa expressão da ira vindoura é usada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1. A mesma expressão, presta atenção, olha para cá que é mais negócio. A mesma expressão usada por João Batista, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7, falando com os escribas e fariseus, antes de Jesus se manifestar aos israelitas, antes de Jesus começar o seu ministério, né, porque João Batista apareceu batizando com água para manifestá-lo a Israel. Então, primeiro vem João Batista e depois é que vem Jesus. João Batista é o precursor e o preparador do caminho do Senhor. Então, João Batista está ali anunciando, preparando, falando, ele menciona a tal da ira vindoura. Muitos anos depois, Paulo menciona a mesma expressão, falando agora para outro povo, outro público, outra plateia. Então, sim, a expressão se aplica para o momento em que a pessoa vive. Todas as pessoas podem ser objetos da ira de Deus, porque em Romanos capítulo 1 está escrito que a ira de Deus se manifesta do céu contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Isso é uma declaração genérica que pode se cumprir em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer tempo, mas não podemos esquecer que a Bíblia fala sobre uma ira que está sendo reservada para se manifestar num tempo específico. Que é por isso que a expressão ira vindoura aparece, apontando para um momento da manifestação da ira de Deus. Quantos entenderam? Amém. Este momento da manifestação da ira de Deus é um momento do qual Jesus falou dizendo que jamais vai se repetir. Ele diz que é um momento de aflição, de angústia, de tribulação tão grande, que ele disse que nunca houve na história da humanidade, nunca houve, nem jamais haverá. Aí tu pensa, como é que não vai ser esse negócio? Porque se a gente for olhar as histórias da Bíblia, a primeira coisa que me vem na memória é o dilúvio. E na nossa cabeça, nós que cremos que o dilúvio foi universal, parece uma coisa assim, assustadora, horrorosa, pavorosa. E Jesus chega a dizer que é pior do que o dilúvio, porque se ele diz que nunca teve uma coisa como essa, e nunca jamais haverá, né? Embora o mundo tenha sido destruído pela água naquele período, e Deus tenha prometido que não vai destruir o mundo mais pela água, e talvez é que por isso durante a tribulação não vai haver inundações universais no mundo todo, porque a destruição vai vir por meio do fogo. Mas outras coisas que não aconteceram no período do dilúvio, vai acontecer. Coisas que jamais aconteceram na história da humanidade, como por exemplo, os poderes dos céus serem abalados. Porque a Bíblia fala sobre leis fixas, que estabelecem o funcionamento do maquinário celeste. As estrelas fixas, as estrelas errantes, o sol, a lua, o firmamento. A Bíblia fala sobre leis estabelecidas por Deus, e que por causa destas leis, sempre há dia, sempre há noite. Sempre há semeadura e sempre há colheita. Sempre o sol
faz o seu percurso e a lua também faz o seu trajeto. Então a Bíblia fala que são leis estabelecidas por Deus que determinam que o céu funcione sem errar um dia, mas neste período o que nunca aconteceu vai acontecer. Sim, a gente ouve falar sobre fogo caindo do céu em Sodoma e Gomorra, a gente ouve falar sobre fogo caindo do céu nas pragas do Egito, a gente ouve falar sobre punições divinas, coisas assustadoras como o dilúvio, mas segundo Jesus, vai ser uma coisa como nunca, jamais houve, nem jamais haverá. A Bíblia fala que o céu vai ser rasgado, vai se enrolar como um pergaminho. Gente, eu não sei o que significa isso, mas deve ser uma coisa assustadora, porque quando um raio cai perto da minha casa, que o trovão estremece tudo, eu me arrepio todo, eu fico apavorado. Imagina o céu se enrolando, hein? Não é doido não? Porque a Bíblia diz isso, o céu vai se enrolar como um pergaminho, as estrelas, no plural, cairão pela terra, o sol vai ficar preto, a lua encarnada como sangue. E eu sei que tem gente que quando ouve falar a tétrade das luas sangrentas, aí o pessoal vê os vídeos no YouTube, a gente sei o que é, opa, hoje tem lua de sangue, aí o pessoal faz pipoca e vai para a varanda para tirar foto. Pode ter certeza que essas luas de sangue que o povo está postando na internet não são as luas de sangue lá de Apocalipse capítulo 6, porque a gente vai ler daqui a pouco, porque as luas de sangue, o sol preto, as estrelas caindo, o sol se enrolando, o mar tumultuado, as ilhas sendo movidas do seu lugar, gente, é tanta coisa assustadora acontecendo ao mesmo tempo, que faz sentido aquilo que Jesus disse, porque vai ser um período como nunca houve, nem jamais haverá. Esse período vai ser o período da manifestação da ira de Deus. Quantos estão entendendo? Este é o momento da manifestação do que a Bíblia chama de ira vindoura. Todo mundo entendeu? Então nós já escapamos da ira de Deus, né? E é claro que nós temos a expectativa de que o arrebatamento nos tire daqui antes da manifestação deste momento de grande juízo. É um momento de tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Para que eu vou ficar aqui, gente? É claro que eu espero ser arrebatado antes, até porque eu não conheço um problema nessa vida que o arrebatamento não resolva. Eu não conheço um que o arrebatamento não resolva. Vocês entendem o que eu estou falando? Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, do 12 em diante. E aí, gente, tudo bom? Apocalipse 6, do 12 em diante. Apocalipse é um livro bastante interessante. É curioso, mas é bem interessante. Basicamente, o miolo de Apocalipse é a descrição do que vai acontecer durante a tribulação. Os 3 primeiros capítulos falam sobre o período da igreja. É por isso que nos 3 primeiros capítulos nós vamos encontrar a palavra igreja dezenas de vezes. Eu não sei o número preciso, porque eu não me lembro disso. Deveria ter lembrado para dizer para vocês, mas vocês numa pesquisa no Google, vocês descobrem, deve ser 20 e tantas, 30 e poucas, ou seja, muitas vezes aparece a palavra igreja, do 1º ao 3º capítulo de Apocalipse. Em contrapartida, do capítulo 4 até o capítulo 20 de Apocalipse, a palavra igreja não aparece jamais. Por quê? Porque provavelmente, é o que se deduz, a igreja não está presente nessa parte do livro de Apocalipse. Você vai encontrar expressões como habitantes da terra, moradores da terra, os que estão sobre a terra, porque se refere ao povo do mundo, não o povo da igreja. E dentre os habitantes da terra, alguns lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro durante o período da tribulação. Mas estes, por exemplo, que são mencionados lá no capítulo 7, né, uma multidão vestindo vestes brancas, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles vêm da grande tribulação. A igreja não surge na tribulação, ela surge no Pentecostes. Se esse texto do Apocalipse 7 estivesse se referindo à igreja, o texto não teria dito, são aqueles que vêm da tribulação. Não, porque a igreja existia antes da tribulação. Se ela vai passar pela tribulação, ela não pode vir da tribulação, ela veio desde antes da tribulação. Por que ele diz, vem da tribulação? Porque se converteram lá.
receberam Jesus na tribulação, entre os moradores da terra, porque vai ter muita pregação, vai ter 2 profetas poderosos, os próprios cataclismas, né? As coisas dos céus, os poderes dos céus sendo abalados, e aquilo que a gente comentou aqui, vai chamar a atenção do povo, o povo vai reconhecer que a ira de Deus está se manifestando, e eles vão realmente se arrepender. Muita gente vai se arrepender, vai confessar Jesus. Além dos 2 profetas, existirão 144 mil homens celibatários, castos, dedicados a uma função de evangelizar o povo do mundo, porque em Apocalipse 7 fala-se sobre 12 mil homens de cada uma das 12 tribos de Israel, que dá um número de 144 mil, que são selados por Deus, ou seja, ungidos por Deus para desempenhar uma atividade específica. Logo depois da menção do selo que é posto nos 144 mil judeus, que vão evangelizar o mundo, a Bíblia fala sobre a conversão de povos de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, porque estes vão pregar e vão ganhar as nações para Jesus. Depois, em Apocalipse 14, versículo 4, menciona-se mais uma vez os 144 mil, dizendo que outra característica deles, além dessa unção divina sobre a sua vida para testemunhar, e do fato de eles serem judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles são também homens dedicados ao evangelho, porque nunca se contaminaram com mulheres, são castos ou celibatários, eunucos por causa do reino de Deus. Amém, gente? Amém. Mas Apocalipse 6, do versículo 12 em diante, se quiser colocar já pode, tá? Isso aqui é uma descrição do que vai acontecer no sexto selo. Olha aqui, presta atenção, olha para cá. 3 primeiros capítulos fala da igreja. Do capítulo 4 até mais ou menos ali o capítulo 19, que é quando Jesus Cristo volta, com os santos que já foram arrebatados, com as suas vestes brancas, que já receberam as suas recompensas, aquela coisa toda. Do 4 até o 19, nós temos a descrição do que vai acontecer ao longo da tribulação. Então, durante a tribulação, vai acontecer o que Apocalipse chama de o rompimento dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. Então, na minha interpretação, porque existem formas de se interpretar Apocalipse, a que eu acho ser mais coerente, eu creio que é um acontecimento sequencial, não é paralelo, coisas que acontecem no céu e simultaneamente acontecem na terra, como se fossem descrições de eventos celestes e descrições de eventos terrestres em paralelo. Não, eu penso que na verdade há descrições de coisas que são ditas, coisas que são declaradas, e aí parênteses são abertos para descrever o que foi que ele falou ali. Aí ele fecha o parêntese e depois volta a falar outras coisas, depois abre outro parêntese. O que acontece é que parênteses em Apocalipse demoram às vezes 2, 3, 4 capítulos. Então eu sigo a visão que é chamada tecnicamente, para aqueles que estudam mais, chamada de parentética, por causa dos parênteses, da visão da ideia de que capítulos são parênteses explicativos, em vez da visão paralelista, que diz que esses são acontecimentos paralelos no céu e na terra. Por quê? Porque eu acredito que a descrição de Apocalipse dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças se referem a sequências de acontecimento. Ou seja, primeiro, não é ao mesmo tempo, mas primeiro vem os 7 selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí depois vem as 7 trombetas, a primeira trombeta, a segunda trombeta, até a sétima, aí depois vem as 7 taças, a primeira taça, a segunda taça, é sequencial. Em outras palavras, esta sequência em Apocalipse descreve a intensidade que vai aumentando do terror durante a tribulação, porque começa com um grau menos intenso e vai piorando até o fim. É por isso que alguns segmentos teológicos, escatológicos, dizem que a primeira metade da tribulação é chamada também de princípio das dores. É o princípio e depois se intensifica. Eu sei que tem gente que usa a expressão princípio das dores para falar sobre o que a gente está vivendo agora, durante a pandemia, né? Durante a tribulação, durante o Pix. Porque o pessoal pensa que isso já é o anticristo aí, né? Se manifestando. Tem gente que pensa assim. Mas, na verdade, é bem mais provável que a expressão princípio das dores se refira realmente à primeira metade. Porque o grau de intensidade da manifestação da ira de Deus vai ser menor do que o grau de intensidade durante a segunda metade. Os irmãos estão acompanhando?
Mas, levando tudo isso em consideração, eu quero lembrar que o texto que a gente vai ler em Apocalipse, se Deus quiser, aqui no versículo 2 do capítulo 6, fala sobre o 6º selo. Não é assim? Aí fala também, não aparece não, né? E havendo aberto o 6º selo, já no texto, né? Versículo 12: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do plural, tá? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Uau! É forte ou não é? Isso aqui é só um pequeno vislumbre, né, do que vai acontecer nesse tempo de angústia, como disse Jesus, que nunca houve nem jamais haverá. Quando a gente começa a pensar nas descrições que ele fala aqui, grande terremoto, sol preto, lua com sangue, estrelas caindo pela terra, céu recolhido, montes, ilhas movidas, e ele fala sobre tudo isso, e depois o povo do mundo diz: é a ira de Deus. O povo do mundo vai dizer: é a ira de Deus. Não vai ter dúvida, vai ser bem claro que é Deus que está punindo o mundo. Ninguém vai ter mais dúvida. O mundo vai dizer: é a ira de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você acha mesmo que a igreja estaria destinada a passar por isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Afinal de contas, para que Cristo morreu se a gente tem que passar por isso? É uma espécie de purgatório gospel, né? Assim, a gente não sofre para purificar as nossas falhas depois da morte, não, é em vida mesmo. Não é estranho, gente? Vocês não acham estranho? Porque o que é que os pós-tribulacionistas pensam? Que a igreja, não Israel, como a gente entende, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Não como a gente entende, mas os pós-tribulacionistas acham que a igreja tem que ser purificada, melhorada, santificada, através dessa situação toda. Por quê? Porque eles pegam textos do livro de Daniel, por exemplo, que não é o único, mas pegam textos do livro de Daniel que fala: muitos serão purificados, embranquecidos, muitos sábios cairão para serem provados e não sei o quê. Aí eles pensam que isso é uma referência à igreja, porque o anjo diz a Daniel: o teu povo, Daniel, no tempo do fim vai sofrer o pão que o diabo amassou. Aí o povo conclui: quem é o povo de Daniel? Ora, o povo de Daniel é a igreja, porque eu faço parte do povo de Israel, eu sou o Israel de Deus. Se eu sou o povo de Daniel, então eu vou passar pela tribulação. É assim que eles raciocinam. Claro que eu estou sendo aqui simplista demais no que eu estou dizendo, mas a grosso modo é basicamente por causa disso. Não é a única coisa que os faz pensar assim, mas essa é uma das grandes confusões na cabeça dos pós-tribulacionistas: não conseguir distinguir Israel da igreja. E tem gente até que tem coragem de usar versículo da Bíblia para expor a sua ignorância em público, porque tem gente que cita Gálatas capítulo 6, que fala, Paulo orando, ele diz: e que a graça e a paz de Deus seja sobre o Israel de Deus. Aí eles acham que Paulo está falando sobre a igreja, mas não é isso que Paulo tem em mente. Quando ele usa a expressão o Israel de Deus, é apenas uma forma diferente de falar uma coisa que ele já costumava falar. Lá em Romanos 9, lá em Romanos 11, ele usa expressões semelhantes. Ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E em Romanos 2, ele diz, no versículo 28 e 29, porque o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas por fora,
Circuncisão não é aquela que é somente na carne, porque verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, cujo louvor não procede dos homens, mas vem de Deus. Então ele diz, o que é o judeu verdadeiro? O que é o Israel verdadeiro? Então nem todo mundo que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó é por Paulo considerado como Israel de Deus. Israel verdadeiro. O que ele quer dizer com a expressão Israel de Deus? São os judeus, ou o povo de Israel, que reconhece Jesus como Senhor. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Esse é o pensamento de Paulo. Porque um gentil, quando crê em Jesus, ele não vira judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios crentes. Quando um judeu crê em Jesus, ele não deixa de ser judeu, ele é um judeu crente. A igreja é formada por judeus e gentios. Tem gentil que não é cristão, mas tem judeu que é cristão. Eles não gostam de usar a expressão judeu cristão, né? Porque a palavra cristão faz uma lembrança da perseguição que tanto o segmento católico quanto o segmento protestante imprimiram contra os judeus. Muitos mandaram os judeus, muitos católicos e protestantes mandaram matar os judeus. O próprio Martinho Lutero, no final da sua vida, o último livro que ele escreveu foi um dossiê explicando como matar judeus, né? E é horrível. Então, assim, eles têm muita raiva da expressão cristão, né? Por causa da época das cruzadas, Martinho Lutero, Calvino também. Então, para eles ser judeu e cristão é quase uma coisa pecaminosa. Então, eles se auto-intitulam judeus messiânicos, né? Quando um judeu recebe Jesus, normalmente eles se classificam como judeus messiânicos. Mas para que a gente não precise se preocupar com nada disso, e a gente entenda de forma mais direta, são judeus crentes em Jesus Cristo. Nós chamaríamos de cristãos, sem problema nenhum, tá? Mas eles não gostam, então não chamem eles assim, porque senão vai ter briga feia. Mas o fato é esse: o judeu, ele faz parte da igreja quando ele se converte, o gentio faz parte da igreja quando ele se converte. Nem todo judeu é cristão, nem todo gentio é cristão, mas tem judeu cristão e tem gentio cristão. Vocês entenderam? Então, quando a Bíblia fala especificamente de coisas que acontecerão durante a tribulação com o povo judeu, gente, saiba de uma coisa: é o povo judeu mesmo. É o povo judeu mesmo. É muito claro, é muito direto, não tem por que procurar qualquer outro sentido além do sentido que tem, não precisa. O próprio Jesus, na semana da sua morte, ele deixou claro dizendo: olha, vocês jamais me verão, falando da cidade de Jerusalém, chamando-a de cidade que mata os profetas, e ele disse: vocês jamais me verão, a não ser que vocês venham a dizer: bendito és tu, porque tu vens em nome do Senhor. Eles não reconheceram como tal, mas quando eles vão fazer isso, quando eles estiverem debaixo de fogo cruzado, no período da tribulação, né, e Satanás e o anticristo estiverem correndo atrás dele, pega, não pega, pega, não pega, hora do pega, aí eles vão dizer: Jesus é o Senhor. Aí Jesus vem do céu, mata o anticristo com o sopro da sua boca. Quantos podem dar glória a Deus porque Jesus... Calma, que eu não falei. Quantos podem dar glória a Deus porque Jesus ainda mata na nova aliança? Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, né? E aí eles vão ser redimidos. Amém, irmãos? Mas vamos voltar para o nosso assunto. Nós que cremos em Jesus, que nos tornamos filhos de Deus, já escapamos da ira vindoura. Essa tal ira que vai vir, que a gente acabou de ler um pouquinho dela em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 em diante. Essa ira está reservada para ser manifestada no tempo certo, no momento certo, embora a ira de Deus se revele do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça em qualquer geração, como a gente sabe, né? Ainda que ela se manifeste e tenha gente que morra até mais cedo por causa de uma punição divina, uma manifestação da sua ira, ainda que aconteça isso, existe um momento específico em que ela há de se manifestar e o povo do mundo vai reconhecer: chegou o dia da manifestação da ira de Deus, que é o que nós também chamamos de tribulação. Outro detalhe que eu gostaria de acrescentar para esclarecer uma confusão que eu vejo na cabeça dos pós-tribulacionistas, é porque, por exemplo, os pré-ira, né? A gente estava falando aqui no começo dos pré-ira, aqueles que pensam que a ira de Deus só vai se manifestar nos 25% finais do período da tribulação,
porque acham que a ira só se manifesta lá nas 7 taças por serem chamadas de taças da ira de Deus. A gente viu aqui que a gente está no 6º selo, em Apocalipse 6, ainda faltam 7 trombetas, depois chegarão as 7 taças, mas no 6º selo, a ira de Deus já está sendo reconhecida. O mundo já está reconhecendo que o que está acontecendo é a ira de Deus. Agora, os pré-ira, eles pensam que a ira de Deus só se manifesta nos 25% finais, né? Aí eles dizem, não, a igreja passa pela ira do anticristo, pela ira das nações, pela ira do dragão que é Satanás, não pela ira de Deus. É por isso que a ira de Deus só se manifesta no fim, e a igreja só vai ser arrebatada para ser poupada da ira de Deus. É assim que eles pensam. Só que 75% da tribulação a igreja experimentaria, porque a ira que vem contra a igreja não é de Deus, eles dizem, né? É do diabo, é do anticristo, é do povo do mundo. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, na verdade, as pessoas que pensam assim, não entendem que Deus muitas vezes manifesta a sua ira através dos homens, dos ímpios, dos pecadores e de Satanás. Muitas vezes o povo da igreja não entende isso. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava obcecado pelo pecado, aí lá vai Deus levantar um líder de um império pagão, Nabucodonosor, Tiro, sei lá quem. Ele levantava o líder do império assírio e vinha contra o povo de Israel. E o profeta dizia, vocês vão sofrer assim, 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 por causa do pecado de vocês, e Deus vai trazer não sei quem, não sei quem, não sei quem. Em outras ocasiões, Deus usou o povo de Israel para exterminar nações ao redor, ali na terra de Canaã, porque a cota do pecado deles já tinha transbordado, né? Então, a medida do pecado, como a Bíblia fala, né? Usando a expressão bíblica. Mas o fato é que às vezes Deus pune nações, pessoas, povos, através de outras nações, povos, ou mesmo através de Satanás. Como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, nós sabemos de um homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. E Paulo diz, olha, eu não estou presente aí, mas eu queria que vocês concordassem comigo a respeito da decisão que eu tomei. Eu quero que vocês se juntem comigo em espírito e que o tal seja, em nome de Jesus, entregue a Satanás. Depois você confere o texto, você vai ver que Paulo diz, eu quero que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus. Aí você diz, ué? Como é que... Porque a nossa teologia às vezes impede a gente de ver essas coisas, né? Mas é interessante que Paulo diga, ele vai ser entregue a Satanás em nome de Jesus. Por quê? Essa expressão, em nome de Jesus, significa que Paulo não faria uma coisa que Jesus não fizesse. Em seu nome, ou como seu representante, como seu embaixador, como se tivesse uma procuração para falar em nome dele, agir em nome dele, decidir em nome dele, né? Determinando na terra o que fosse acontecido, o que fosse deliberado. Então Paulo ali, em nome de Jesus, ele faz uma coisa que Jesus faria. Por isso ele diz, que seja entregue a Satanás em nome de Jesus, como representante de Jesus, que é uma coisa que o próprio Senhor Jesus faria. Vocês estão entendendo? Mas o que aconteceria com aquele homem? Ele seria punido pela sua obstinação, pelo seu pecado, através de Satanás. Era uma ira de Deus, era uma punição de Deus? Sim. Mas Satanás estaria envolvido no que iria acontecer. Paulo disse, eu vou entregar ele a Satanás em nome de Jesus, para ele morrer mais cedo, a fim de que o espírito fosse salvo. Mas é interessante que ele diga, entregue a Satanás em nome de Jesus para morrer mais cedo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falava sobre irmãos que estavam fracos espiritualmente, doentes e morrendo antes do tempo, antes dos 120 anos que Deus estabeleceu pela última vez, né? Porque Deus disse, o homem é carnal, então todos os seus dias serão 120 anos. Então esse é o tempo limite da ordem de Deus. A última ordem de Deus sobre o tempo de vida para o homem na terra. O salmista disse, ele vai viver até os 80, até os 90, não sei o quê. Mas não foi a ordem de vida não, foi o lamento do salmista. A ordem é 120 anos. Mas aí a pessoa pode fazer coisas que a sua vida seja longa ou fazer coisas que a sua vida seja curta. Um dos primeiros mandamentos com promessa é honrar o pai e a mãe, para que te vá bem e tenha vida longa na terra. Então, aí em 1 Coríntios 11, Paulo diz, há pessoas que estão fracas, doentes e morrendo antes do tempo, porque não estão se julgando. Mas se nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor.
Então Paulo está explicando que esta morte prematura dos crentes era um juízo divino. É por isso que em versículos antes ele diz que eles não estavam comendo a ceia, eles estavam comendo e bebendo juízo. E ele fala que eles eram réus, porque a sentença de juízo vem sobre o réu, usando aí as linguagens do tribunal, né? A sentença de juízo vem sobre o réu. Então ele está falando sobre um juízo divino. Quantos estão entendendo? Então, gente, a Bíblia mostra isso, de Gênesis a Apocalipse, a ira de Deus, o juízo de Deus, a punição de Deus, se manifestando através de impérios pagãos, homens do mundo, Satanás, etc, etc, etc. Então, quando os pós-tribulacionistas dizem, ou principalmente os pré-ira, mas não vai ser a ira de Deus, porque vai ser a ira de não sei quem, é porque eles não entendem isso. Eles não entendem isso. É por isso que nós, que acreditamos que a igreja vai ser tirada da terra, e não vai experimentar nem sequer o primeiro dia dos 7 anos de tribulação, é porque nós acreditamos que a ira de Deus vai se manifestar, inclusive, através das situações geopolíticas do mundo, das campanhas militares do anticristo, do caos generalizado que vai acontecer na terra, das fomes, das mortes, das pestes, e tudo que não presta. Amém? Porque eles não entendem que a ira de Deus se manifesta de várias formas diferentes, em muitas circunstâncias diferentes, através de vários agentes diferentes. Amém, irmãos? Amém. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, inclusive a gente já citou esse texto aqui, mas eu queria que você observasse uma coisa que Paulo fala. Ele diz, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, ele diz: alguns estão falando no tocante a nós e proclamando que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, ó Tessalonicenses. E como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para, está assim nessa versão aí? Cadê? E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse versículo, esse texto, né, esses 2 versículos, eles são essenciais para uma interpretação pré-tribulacionista. Por quê? Ele diz, a gente se converteu para 2 coisas. Nós nos convertemos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar. Né? Para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. Só que ele acrescenta aí, né, de lambança, ele ainda dá aí uma informaçãozinha a mais. Ele diz, o qual, que a gente está esperando a voltar, quando voltar, fica implícito, o qual nos livra da ira vindoura. Gente, pensa comigo. Se você vai, por exemplo, num aeroporto, pegar um voo, normalmente você recebe informações no cartão de embarque que te dizem em que portão você tem que entrar para poder embarcar no avião. Aí vamos supor que você esteja indo para o portão de número 10. E em alguns aeroportos grandes, eles têm rampas que ajudam você a andar mais rápido, a descansar um pouco. É como se fossem escadas rolantes, só que planas. Elas não sobem, não descem, elas apenas levam você no plano. Você pode parar ou pode andar mais rápido. Então, essas rampas rolantes, elas, às vezes, por serem muito grandes, elas passam por um portão, por 2 portões, né? Se, vamos supor, Jesus voltar, fosse o portão 9, a ira vindoura fosse o portão 10, ou seja, ele está dizendo aqui que nós estamos esperando Jesus voltar. Se Jesus a volta de Jesus mencionada aqui nesse contexto, for o portão 9 e a ira for o portão 10, está tudo certo, porque eu estou esperando Jesus voltar, que me livra da ira vindoura, porque nesta rampa do tempo eu me encontro com Jesus primeiro, porque o 9 vem antes do 10, né? Mas, se essa volta, no contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, se essa volta mencionada por Paulo aqui, é depois da ira vindoura, ou seja, a ira vem antes e eu me encontro com Jesus depois, esperar Jesus voltar não me livra da ira vindoura, porque a ira vai estar no portão 9, mas eu só encontro Jesus no portão 10. Como vocês estão entendendo? A única forma lógica
de esperar Jesus voltar, ou eu me encontrar com Jesus na linha do tempo, e por isso escapar da linha vindoura, é se esse meu encontro com Jesus for antes da manifestação da ira, meu Deus do céu. É verdade ou não é? É uma coisa tão simples, mas eu estou aqui me esforçando e gastando meu latim, né? Por quê? Porque o povo não enxerga isso. É simples, eu me converti para servir a Deus e para esperar Jesus voltar, que por acaso, de lambança, Ele ainda me livra da ira vindoura. Ou seja, eu tenho que me encontrar com Jesus, já que eu estou esperando Ele voltar, eu tenho que me encontrar com Ele antes da manifestação da ira. Lógico, né? Porque se a ira vem antes no portão 9 e Jesus só está lá na frente do portão 10, não adianta eu esperar Jesus voltar, eu vou ter que passar pela ira, estou chegando, a ira está na frente, vou ter que passar pela ira. Não é verdade? Todos entenderam? Agora, em 1 Tessalonicenses 5, 9, 10 e 11, Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer morramos, ou seja, vivos ou mortos, vivamos ou estejamos em união com Ele. Aí no versículo 11 ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos recíproca, vocês sabem qual é a palavra? Como também estáis fazendo, né? Aí lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18, Paulo volta a falar: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Ele não está falando de todos os mortos do Antigo Testamento, viu, gente? Mortos em Cristo, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos em Cristo são arrebatados. Ele não está falando de um povo que não faz parte da igreja, porque a igreja é de Jesus para frente. Não é o povo para trás, é outro grupo, é outra coisa. Então, não confunde as ressurreições por causa disso, porque pós-tribulacionistas se atrapalham nesse ponto também. Mas vamos lá. Depois nós, os vivos em Cristo, já que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos em Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu não sei se vocês observaram, mas depois de 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que diz que a gente se converteu para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura, eu li 2 outros textos de Tessalonicenses, 2 outros textos, que no final Paulo conclui dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros. Eu li 2 outros textos. No primeiro, 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11, ele diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Porque não importa se a gente morre, se a gente vive, a gente vai estar em união com Ele. Aí ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. Aí depois ele fala do arrebatamento: quanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, os vivos. Aí ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos pensar. Se nesses 2 textos de Tessalonicenses, ele estivesse de alguma forma, pensando que a igreja vai passar pela tribulação primeiro, antes do arrebatamento, não faz sentido ele falar, embora ele não tenha citado a tribulação, mas não faz sentido ele falar do arrebatamento e depois dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Ora, se o arrebatamento só vem depois da tribulação, como é que ele ainda tem a coragem de falar isso, que a gente vai ser arrebatado, mas ele sabe que primeiro tem a tribulação, e aí diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras? Porque fica implícito, se esse fosse o ensinamento de Paulo, fica implícito que Paulo estava pensando o seguinte: bom, gente, como vocês sabem, vai surgir o anticristo primeiro, vai ter uma tribulação, vai ser aquela confusão toda, vai ser um pega no pega, pega no pega, hora no pega. Aí quando ele decapitar um bocado de gente, cair as estrelas do céu, o sol ficar preto, for aquela confusão, vai ser muita gente morrendo na terra. Aí logo depois vem o tribulação, aí logo depois da tribulação vem o arrebatamento. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso faz sentido, gente? Porque, pensa bem, ele não citou a tribulação,
Mas, como pensam os pós-tribulacionistas, se a tribulação vem antes do arrebatamento, e ele cita o arrebatamento, irmãos, está implícito que a tribulação vem primeiro, o arrebatamento vem depois, e mesmo assim Paulo ainda teve a cara de pau de dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não tem lógica. Qual é o pensamento mais natural? Ele só diria para o povo se consolar, porque, como ele disse, Deus não nos destinou para a ira. Porque a ira só pode ser sinônimo da tribulação. Que é um outro erro que os pós-tribulacionistas cometem, porque eles não entendem essa questão da ira de Deus. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Aí sim o texto fica orgânico, né? Não fica uma interpretação artificial, flui naturalmente, faz sentido. Porque aí a gente consegue entender porque Paulo diz, Deus não nos destinou para a ira, consolai-vos, pois, uns aos outros. Por quê? Porque não tem por que haver apreensão com a tribulação, porque Deus não nos destinou para ela. Amém, gente? E eu sei que talvez hoje não dê tempo da gente fazer isso, mas se der tudo certinho, amanhã a gente vai falar sobre o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo soube que alguns estavam perturbando a igreja de Deus. Ele diz, alguns estão sendo perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Se a expressão o dia do Senhor ali fosse o que alguns pensam que é o arrebatamento, irmãos, dizer que chegou o arrebatamento não causa perturbação, causa alegria. A única forma correta de se interpretar, segundo Tessalonicenses, quando Paulo diz que os que falavam que o dia do Senhor tinha chegado causava perturbação, é se o dia do Senhor for outra expressão para a tribulação, a ira de Deus, a punição divina. Por quê? Porque se Paulo tinha ensinado na primeira epístola, como a gente acredita que ele ensinou, que o arrebatamento é antes da tribulação, como acabamos de sugerir aqui, nesses dois últimos textos, se ele ensinou que o arrebatamento é antes da tribulação, obviamente que o que iria perturbar os Tessalonicenses, os coríntios já eram perturbados por si só, mas o que iria perturbar os Tessalonicenses era se alguém aparecesse pregando que a tribulação tinha chegado, mas não tinha acontecido o arrebatamento. Isso ia perturbar, porque eles tinham aprendido em 1 Tessalonicenses que Paulo queria que o arrebatamento era antes da tribulação. Aí chega alguém dizendo, eis que chegou o dia da tribulação, preparai-vos. Aí o povo, danou-se e o arrebatamento. Isso causa perturbação. Por quê? Porque se o dia do Senhor fosse o arrebatamento, dizer que chegou o arrebatamento não causa perturbação. Se o dia do Senhor fosse a volta de Cristo, isso não causa perturbação. O dia do Senhor tem que ser sinônimo para tribulação, ira de Deus, e eu vou provar isso para vocês, tá? Porque essa é uma expressão do Velho Testamento, usada em diversos lugares, que é sinônimo de tribulação, e eu vou provar para vocês, vocês vão ver com os olhos que a terra há de comer, eu prometo, eu a garanto. Eu abri esse leque aqui, mas a gente não vai mergulhar nisso agora. Mas eu queria apenas fazer essa menção por causa dos textos que nós lemos de 1 Tessalonicenses. Amém, gente? Amém. Além de tudo isso, deixa eu ver quanto tempo ainda me resta aqui, tá? Espera aí. Tá, 20 minutinhos. Além de tudo isso, a gente precisa entender que o arrebatamento é uma revelação paulina. É uma revelação dada a Paulo. Você não vai encontrar nem João, nem Pedro, ninguém falando do arrebatamento. Nós temos fragmentos do arrebatamento nas palavras de Jesus, mas ainda de forma bem enigmática. Como, por exemplo, lá em João capítulo 14, quando ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, depois que eu preparar esse lugar, eu volto e vos recebo para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, isso aí é uma menção ao arrebatamento, mas veja que é de forma enigmática, né? Muito provavelmente, quando Jesus fala, naquele dia serão como nos dias de Noé, dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, lembrai-vos da mulher de Ló, provavelmente é uma menção ao arrebatamento também. Há pré-tribulacionistas bem inteligentes que pensam que não,
porque acham que Jesus está falando ali sobre ser levado na tribulação, como o povo da época de Noé foi levado pelo dilúvio, porque esta palavra aparece no português, levado e levado, e eles pensam que quando Jesus diz um será levado, outro será deixado, ele está falando que os levados são os punidos e não os arrebatados, porque foram levados na água do dilúvio. Só que eles não fizeram o dever de casa, eles pensam que o Novo Testamento foi escrito em português. É uma questão de tradução, são palavras diferentes no grego. Quando ele usa a palavra um será levado, outro será deixado, a palavra levado ali é paralambano, que é a mesma palavra de João 14, quando Jesus diz, vos receberei para mim mesmo. É a mesma palavra que o anjo Gabriel diz para José, não temas de receber Maria como tua esposa, paralambano, que majoritariamente só aparece no Novo Testamento para falar de coisa boa e positiva. Então, por falta de paciência para entender o que o texto realmente diz, tem muita gente boa se precipitando na interpretação dessa passagem. Não dá para a gente explorar Mateus 24, porque tem muitos pontos ali, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, é muita coisa, né? Escatologia é uma coxa de retalhos, mas eu espero que vocês possam ter aí referência para os estudos de vocês, à medida que vocês forem caminhando no estudo da escatologia. Amém, gente? Amém. Tá, mas como eu dizia, quando a gente vai estudar, entender o arrebatamento, é realmente através de Paulo. Paulo, ele foi um instrumento escolhido a dedo por Jesus para revelar coisas que nenhum outro homem revelou. Os 12 apóstolos do Cordeiro, que é um dos nomes, um dos termos que é dado aos 12 que andaram com Jesus desde o dia que ele foi batizado no batismo de João até o dia que ele foi levado às alturas, né? Incluindo inclusive aquele que substituiu Judas, estes 12 apóstolos do Cordeiro tinham uma missão específica. Eles tinham uma missão específica. Havia pré-requisitos para que eles pudessem fazer parte deste grupo. Paulo, por exemplo, nem podia ser apóstolo do Cordeiro, porque ele não cumpria os pré-requisitos. Os pré-requisitos estão lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, quando Pedro, pelo Espírito Santo, disse, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição. E propuseram 2, aquela coisa toda, um foi escolhido, ou seja, tinha que ter estado com Jesus desde o começo. Paulo nem era crente, Paulo não estava lá, então Paulo não podia fazer parte deste ministério, deste apostolado. Ele era apóstolo? Sim, mas de outra categoria, com outra função, com outro propósito. Então, Jesus aparece a Paulo, aparece a Ananias para falar com Paulo, e é interessante que nas palavras de Jesus, registradas no livro de Atos, Atos 9, Atos 22 e Atos 26, Jesus fala que Paulo era um instrumento escolhido. Por exemplo, Atos 9,15 diz assim, o Senhor falando com Ananias, vai Ananias, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. De vez em quando o povo fala que Paulo tinha um ministério para os gentios, né? O apóstolo dos gentios, e nem percebem que Pedro foi o primeiro a ser levado por Deus a falar para os gentios, quando ele foi enviado por Deus à casa de Cornélio. Ou seja, Paulo também foi chamado para pregar para os gentios, mas ele não era chamado para pregar só para gentios. Quando Paulo glorificava o seu ministério entre os gentios, ele tinha uma motivação específica, dentro de um contexto específico. Às vezes era até para causar ciúmes aos judeus. Não significa que ele não fosse chamado para pregar para os judeus. Eu já vi alguns dos meus colegas de trabalho, outros pastores e pregadores, eu já vi gente dizendo que Paulo só sofreu o que ele sofreu, naufrágio, apedrejamento, perseguição, porque ele insistia em querer fazer o que ele não foi chamado para fazer. Porque ele queria salvar os seus compatriotas segundo a carne, pregando para os gentios, para os judeus, quando ele não tinha sido chamado para isso, porque ele só foi chamado para pregar para gentio. O que é uma tolice, porque como a gente acabou de ver, Atos capítulo 9, versículo 15, diz que ele foi um instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis, bem como perante os filhos de Israel. É por isso que, em muitas ocasiões, ele começava pregando nas sinagogas. Paulo, irmãos, foi chamado para pregar para judeu e para gentil, de uma forma muito especial. E é por isso que Paulo escreveu pelo menos 2 terços do Novo Testamento. Era um instrumento escolhido. Coisas que foram reveladas a ele, não foram reveladas a mais ninguém.
Em Atos 26:16, Paulo narrando o que Jesus disse quando lhe apareceu, ele diz que Jesus falou: levanta-te, Paulo, firma-te sobre os teus pés, porque por isto Jesus dizendo, foi por isso que eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu vou te aparecer ainda. Então Jesus diz: Paulo, tu vai ministrar e tu vai testemunhar das coisas que você vai ver agora, mas também das coisas que você vai ver e vai ouvir depois. Em Atos 22:14-15 está escrito que Ananias disse para ele: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, Paulo, para conheceres a sua vontade, para veres o justo e para ouvires uma voz da sua própria boca. Ananias disse: Deus te escolheu para você conhecer a vontade de Deus. Deus te escolheu para você ver Jesus. Deus te escolheu para você ouvir uma voz da própria boca dele. Não era Pedro contando o que Jesus dizia quando estava na terra. Não era João contando o que Jesus dizia quando estava na terra. Ele disse: você vai ouvir uma voz da própria boca dele. Por quê? Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, não apenas para os gentios, mas diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Essa é a característica do chamado de Paulo, e ele confirma isso quando ele diz em Gálatas 1:11-12: faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a ceia que a gente celebra, a gente usa o texto de Paulo. Mas por qual razão? O próprio Paulo justifica. Em 1 Coríntios 11:23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele disse, ele não estava lá. Mas como é que ele sabe? Ele disse: eu recebi do Senhor. Jesus contou para Paulo. Quantos estão entendendo? Era tão profundo o ministério de Paulo, as coisas que Paulo dizia, as revelações que ele recebia, que o próprio Pedro, que andou com Jesus, lia tudo o que Paulo publicava. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Sabe onde foi que Pedro ouviu essa expressão a primeira vez? Quando ele estava com Jesus na terra de Jesus. Quando ele voltou com Jesus para os seus conterrâneos, lá em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que os seus conterrâneos diziam: esse não é o filho de José, de Maria? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? Como, pois, ele faz essas obras? Que sabedoria é essa que lhe fora dada? Pedro ouviu isso a primeira vez lá. Aí lá vem ele, sem vergonha nenhuma, e usa a mesma coisa a respeito de Paulo. Esse homem escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Ele reconhecia que Paulo não saberia daquilo por ele mesmo, e que era da mesma fonte que Jesus tinha bebido. Aí ele diz: ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles. Então, há muita coisa interessante aqui que não dá tempo da gente explorar, mas rapidamente, veja que nem sempre porque uma pregação é inspirada por Deus, vai ser fácil de entender. Amém, gente? Afinal de contas, Paulo escrevia segundo a sabedoria que lhe fora dada, mas tinha coisa difícil de entender. Então não pense que porque vem de Deus todo mundo entende. Tem coisa difícil de entender. E é interessante que Pedro diga: para mim o que Paulo escreve é igual às demais escrituras. Talvez Pedro tenha sido o primeiro a reconhecer que os textos de Paulo deveriam estar no cânon da Bíblia. Talvez Pedro tenha sido o primeiro. Agora, o que é interessante para o nosso estudo de escatologia, de arrebatamento, tudo isso que estamos falando de Paulo, porque Paulo, quando fala do arrebatamento, ele dá uma pista, como ele deixou claro nos outros textos que lemos, como por exemplo, 1 Coríntios 11:23, quando ele diz: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, falando sobre a ceia, que ele aprendeu da ceia, porque Jesus contou para ele. Numa destas aparições, Jesus apareceu e disse: está pronto para a aula de hoje? Pega aí o teu tablet Android, anota aí: Santa Ceia.
Então Jesus contou para ele o que fez, o que disse, o que significava, qual era o objetivo. Ele recebeu do Senhor. Quando Paulo vai falar do arrebatamento, ele usa expressões que nos dão pistas de que o arrebatamento também foi uma revelação específica de Jesus para Paulo. Ora, se ele recebeu tudo o que ele ensinava e pregava por revelação, por que o arrebatamento não poderia ter sido por revelação também? Amém, gente? É por isso que, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 51, quando vai falar do arrebatamento, ele diz: eis que vos digo um mistério. Por que é mistério? Porque não era informação de domínio público. Não tinha texto na Bíblia da época de Paulo que falasse sobre o assunto. Não havia nada revelado sobre isso. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum escritor do Antigo Testamento jamais falou do arrebatamento. Então Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério. Por que é mistério? Porque ninguém sabia. Aí ele disse: mas eu vou revelar. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ele vai falar do arrebatamento, como todo mundo sabe, num momento, num abrir e fechar de olhos. Inclusive, gente, essa palavra, num momento, a palavra momento é átimos, que é da onde vem a palavra átomo, tá? No momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Então ele está falando sobre o arrebatamento. Mas a expressão que ele usa ao falar do arrebatamento, ele dá uma ideia de que foi algo que Jesus revelou. Por isso ele chama de mistério. Mas nós temos outro texto no Novo Testamento, onde Paulo, não por acaso, Paulo mais uma vez vai falar do arrebatamento, que são os dois textos mais populares do Novo Testamento sobre o assunto. 1 Coríntios 15, 51, como nós acabamos de ver, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 em diante também, porque lá Paulo diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ele diz: vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos. Ele está falando a mesma coisa que ele acabou de falar lá em 1 Coríntios 15. Ele diz: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Amém, gente? Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra. Ou seja, nas duas vezes que Paulo fala do arrebatamento, porque Paulo é o único que fala do arrebatamento, mas nas duas vezes que Paulo fala, ele usa expressões, ele dá pistas de que esse assunto é um assunto que ele recebeu por revelação. É verdade ou não é? Veja o palavreado dele, ele diz: eis que vos digo um mistério, vos declaramos por palavra do Senhor. Quando ele diz por palavra do Senhor, é porque Jesus contou para ele. Ele poderia ter usado a mesma expressão lá de 1 Coríntios 11, 23, quando falou da ceia: eu recebi do Senhor o que também vos entregou. Quando for soada a última trombeta, ele poderia ter feito isso. Ele usa palavras diferentes, porque ele não estava preso a termos, expressões. Ele sempre fazia isso, falava da mesma coisa de uma forma diferente, o tempo inteiro. Basta você observar, por exemplo, a expressão bem popularizada, usada por Paulo em Gálatas 5,19, quando ele fala sobre aquilo que ele chamava de obras da carne. Mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele falando das obras da carne, ele inventou de mudar a expressão, falando de uma forma diferente. E ele diz: se vocês viverem segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ora, Paulo escreveu Gálatas 5,19, Paulo escreveu Romanos 8,13. Num lugar ele chama de obras da carne, no outro lugar ele chama de feitos do corpo. Mas é tudo a mesma coisa. Obra é feito, carne é corpo, e acabou essa conversa. São expressões diferentes, mas falam da mesma coisa. Então, Paulo fazia muito isso. E você vai ver, não hoje, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas amanhã, se Deus quiser e eu conseguir também, a gente vai ver que Paulo usava expressões para o arrebatamento que não são sempre as mesmas. Ele vai usar palavras diferentes, expressões diferentes. E muita gente boa, por não entender isso, talvez treinado pela academia, pelo seu bacharelado de teologia, por causa do treinamento teológico, ele procura termos técnicos nas cartas de Paulo para acontecimentos específicos, como o arrebatamento, a vinda de Jesus depois do arrebatamento. Aí ele quer se prender a palavras: harpazo, parousia, apostasia, afsteme, achando que cada uma das palavras só pode significar uma coisa específica, como se fosse um termo técnico.
Mas não é assim que a coisa funciona, gente. Não podemos confundir catraca de caminhão com conhaque de alcatrão. Amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E por hoje é só, porque eu tenho certeza que a gente não vai ter tempo para continuar. Faltam 3 minutos, mas eu nem vou abrir o rolo, porque tem muito mais coisa aqui, mas é exatamente aqui que eu quero encerrar para a gente pegar amanhã, tá bom? Eu queria que você colocasse a mão no peito assim. Você foi abençoado hoje à noite? Amém. Pai, eu te peço por cada um dos que estão aqui presentes, pela tua graça e pela tua misericórdia, concede a cada um dos meus irmãos sabedoria, revelação, iluminação, para que possam se firmar na tua vontade, na tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nós possamos entender cada vez mais e crescer na tua vontade neste tempo do fim. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dar um grito de aleluia? Aleluia. Quantos podem dizer boa noite, Natan? Muito obrigado, um abraço. Até amanhã, tá, gente?